Louvado seja o Senhor, amada igreja, graça e paz em nome de Jesus Cristo a todos. Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus Cristo para a igreja. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 12, 13, 14, 15 em diante. Está escrito o título: Preceitos diversos, votos e saudações. O apóstolo Paulo acerca da igreja da época e acerca da igreja de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem. Os que trabalham sobre vós, sobre a igreja, são os ministros, os pregadores, pastores, obreiros e obreiras, evangelistas do evangelho, que pregam o evangelho, a verdade, para a salvação e libertação e transformação de almas. O apóstolo Paulo pedindo encarecidamente para a igreja, né? Versículo 13. E que os tenhais em grande estima, ou seja, estima, respeito, amor, né? E amor, olha aí, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então é necessário todos nós termos paz entre nós que somos na igreja, tantos grandes e pequenos. Versículo 14. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, são as pessoas desordeiras, né? Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Sustentei os fracos, que é os que são fracos na fé, e injetar ânimo naqueles que não têm ânimo, ou os que têm pouco ânimo na fé dentro da igreja. É isso que nós temos que fazer, nós que somos revestidos de autoridade de Deus para pregoar o evangelho. Nós que somos embaixadores de Cristo, temos que nos comportar desta forma para com as almas. Louvado seja o Senhor, né? E os desordeiros nós temos que repreender e aconselhar eles para que eles venham ter conserto em nome de Jesus. Os desordeiros são os que não levam a obra de Deus a sério dentro da casa do Senhor. Versículo 15. Vede que ninguém dê outrem mal por mal, ou seja, que ninguém pague mal por mal, né? Mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Louvado seja o Senhor. Então, nós não devemos pagar mal com mal para com o nosso irmão dentro da igreja. Temos que seguir o bem. Não podemos fazer que nem outros fizeram outrora. Temos que pagar o bem com o bem. Se algum irmão vem e se comporta de forma inadequada para conosco, nós não deveremos da mesma forma para com ele, mas sim ou contrário, com amor e com benignidade, unção e graça de Deus, e corrigir na medida do poder de Deus, sem espalhar da igreja, sem tirar da igreja pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, versículo 16. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrar sempre no Senhor. Versículo 17. Orai sem cessar. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos orar sem cessar, um pelos outros, por todas as causas. Graças a Deus, à medida que nós podemos, dentro das nossas limitações, é claro. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então temos que dar graça em tudo, em nome de Cristo, né? Versículo 19. Não extingais o Espírito Santo. Essa palavra extingais o Espírito Santo é não apague o Espírito Santo de você. Igreja, não apague o Espírito Santo de você praticando as coisas nas quais desagrada ao Espírito Santo, mas muito pelo contrário, venhamos alegrar o Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo para com toda a igreja, para com todos, e onde nós caminharmos e onde nós andarmos na presença de Deus, não importa onde quer que estejamos, temos que ser exemplos em Cristo Jesus. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Não podemos desprezar, a igreja, as profecias, mas podemos julgar a profecia e não o profeta, e examinar para saber se ela é de Deus ou se não é de Deus, porque está escrito: examinai os espíritos e provai-os, e sabeis se eles são de Deus ou se não são de Deus, ou seja, se são demônios que estão falando pela boca das pessoas ou se é de Deus, porque muitas das vezes, dependendo da situação, há homens de Deus que
por uma situação ou outra, não vai falar pelo Espírito, mas falará pela carne. Assim aconteceu com o apóstolo Pedro, quando o diabo tomou a boca dele para repreender Jesus para não ir para a cruz do Calvário. E logo depois Jesus usou ele, né, dizendo para ele, ele disse: e tu, Pedro, quem tu achas que sou? Ele disse: tu és Cristo, Filho de Deus. Então naquele momento, não é, o Espírito Santo usou a boca de Pedro, e Pedro confirmou pelo poder de Deus que ele era o Cristo, né? O abençoado de Deus, o santo de Deus. Então, mas logo depois o diabo também usou ele para repreender a Jesus para não ir para a cruz do Calvário. Então, é a palavra de Deus. Vamos examinar, né, a profecia, se é de Deus ou se não é de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 21. Examinai tudo, olha aí, tá vendo? A confirmação, retendo o bem. Então, temos que examinar tudo, né? De 1 Tessalonicenses, versículo 5. Examinai tudo, no versículo 21. Né? Examinai tudo, retendo o bem. Então, nós temos que tudo examinar, mas reter o bem para nós, para a nossa vida e para a nossa fé. Louvado seja o Senhor. Versículo 22. Versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Temos que nos separar de toda aparência do mal, igreja, em nome de Jesus, e nos comportar e praticar a aparência do bem, que é o Cristo, a presença do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso em nossa vida, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fiel, versículo 24, é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, versículo 25, orai por nós. Então, temos que estar revestido de poder, de graça, de santidade, de unção, forjados na palavra, o caráter exterior e o caráter interior forjado na palavra, em santidade, em unção e em poder, e ser repreensível em Cristo Jesus para a glória de Deus. Tá bom, igreja? Esta é a palavra para toda a igreja em nome de Jesus Cristo em toda a face da terra. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que o resplendor do Espírito Santo de Deus, do verdadeiro Deus, resplandeça sobre vossas faces, do Deus invisível. Louvado seja o Senhor. Medita em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o 23. E, se possível, nele todo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus de paz resplandeça sobre vossas casas, sobre vossos trabalhos, sobre vossas famílias, sobre vossos casamentos, sobre vossos cursos e estudos, em nome de Jesus. Eu ministro em nome de Cristo e declaro a bênção do Senhor e a salvação sobre vossas casas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.